Olá, tudo bem? Continuando as nossas videoaulas do curso avançado de GeoGebra, né, voltado para estudantes de cálculo 2, hoje a gente vai avançar um pouco no conteúdo e vamos falar um pouco a respeito das construções em gráficos 2D e vamos apresentar algumas outras funcionalidades que são bem interessantes, assim, que já ajudam no avanço para o cálculo 2, né? E também já para estudo de funções em 3 dimensões, tá? Uma situação muito interessante, eu achei muito legal estar preparando essas videoaulas aqui, principalmente essa, porque teve coisas que eu não conhecia e eu comecei aprendendo também aqui, tá legal? Então, vou abrir o GeoGebra para a gente ver essas coisas, tá? Bem, então vamos lá. Bem, aberto o GeoGebra, né, vamos primeiramente definir uma função qualquer aí, tá? Então vou pegar uma função aqui, f de x igual a x à quinta mais x, né? Peguei uma função qualquer aí, função x à quinta mais x. E agora eu vou estabelecer uma relação com o controle deslizante. Então, vou pegar o controle deslizante, né? Controle deslizante, vou marcar um ponto aqui, né? E vou chamar o número, é um número, né, agora de t, tá? Beleza, apareceu isso daí. E vou tentar estabelecer uma relação agora entre os pontos da função com o meu controle deslizante. Então, eu vou chamar a igual a t, porque é o número que a gente chamou, e f de t. Olha lá, observa que quando eu já fiz isso, já apareceu essa primeira relação ali. Então, ele já me dá o par ordenado. Então, quando eu substituo 1 à quinta, 1, mais 1, 2, então já dá o par ordenado aqui para mim. E conforme eu vou mexendo os pontos aqui, ele vai me dando os valores dos pares ordenados relacionados aqui, ó, pontos positivos e negativos. Lembrando que vai de menos 5 até 5, né? Então, ó, quando eu vou em 5, ó, 4.9, 5 dá 5 ao cubo, mais 5 dá 3.130. Menos 5 menos 3.130, tá? Então, à medida que eu vou percorrendo aqui, é legal que a gente consegue fazer um percurso da curva, né? Isso é legal, né? E, enfim, essa é uma questão, tá? E dentro disso, nós podemos pegar outros elementos também, né? Aqui dentro do conceito de ângulo, existe assim um inspetor de funções, né? Então, o que fala o inspetor de funções? Selecione uma função. Então, vou selecionar a função. Quando eu selecionei a função, olha lá o que ele já me dá vários elementos. Ó. Ele me dá o valor da área, né, o valor da integral, raízes, comprimento, média, propriedades, o ponto máximo, o ponto mínimo, né, tudo isso nos intervalos, né, que estão sendo colocados, né, qual é o intervalo que está sendo colocado, né, ó. Então, né, dá de 0.12 até 2.12. Daí ele fala que não tem raízes, né. Então vamos pegar o seguinte, agora vamos mudar aqui, ó. Se eu pegar aqui de menos 1, ele já muda ali, ó. Perceberam? Né? De menos 1 a 1, ó, ele já me dá esses valores aqui. E daí fala qual que é a raiz é 0, né? O valor da integral, quer dizer, vão se anular, né? Mas a área, ele dá o valor da área aqui, né? Que é a soma das duas. Eu posso pegar aqui, por exemplo, de 0 a 1, né? De 0 a 1, a raiz mantém 0, olha, o valor da integral, 0.6677, né? E assim vai indo. Então isso é uma coisa aqui que eu desconhecia do GeoGebra, né? E ele já me fornece elementos. Então isso, para os estudantes de cálculo 2, é muito interessante, porque a gente já consegue fazer umas análises das relações, primeiro, as questões dos pontos de máximo e mínimo que estão sendo colocados aqui, né? Então, qual que é o máximo? O máximo vai ser o ponto 2, porque nós estamos trabalhando entre 0, x entre 0 e 1, né? Então, a raiz, qual é o valor da integral, qual é a área e qual é o comprimento da curva e tudo mais. Isso é uma coisa muito interessante que eu desconhecia do GeoGebra, né?
Uma outra coisa interessante também, que eu também desconhecia que o GeoGebra faz, são o estudo de funções compostas, né, são a composição de funções, tá? Bem, esse é um conteúdo assim que eu percebo muito que os estudantes têm muita dificuldade de entender se é F composição G, G composição F, né, que é uma linguagem mais assim de classe, né, mesmo assim, F bola G, G bola F, né, mas o correto é F composição com G, ou seja, tá uma composição entre duas funções ali. Tá? E o GeoGebra faz isso e ele ainda tem outros elementos que nos ajudam nesse processo. Então, aqui ó, eu vou pegar uma função f de x igual a x ao quadrado mais 2, x ao quadrado mais 2, né? Vou pegar uma função g de x igual a 3x menos 1, 3x menos 1, perceba que ele já mostra essas duas funções ali. E agora eu vou fazer a composição delas, tá? Então eu posso fazer a composição fg e gf. Então vamos pegar f de g de x. Ele já me dá essa função ali, tá? Então a gente pode, e também podemos pegar assim, ó, aqui, g de f de x. Então ele dá essas funções aqui para mim, tá? E daí a gente pode, vamos supor assim, um pouquinho mais sobre essas funções ali, né? Então eu vou pedir para expandir, né? Expandir ou simplificar. Vou mostrar os dois comandos. Então quando eu falo expandir, ele pede para expandir a função. Eu posso escolher tanto essa função quanto essa função, né? Então vou pegar a função h de x e ele já faz o desenvolvimento, o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e soma mais o 3 ali. Também eu posso pedir para fazer um outro comando chamado simplifica. Simplificar função, eu vou pegar a função h de x, que é a mesma função ali, ó. Então os comandos expandir e simplificar, eles têm as mesmas características. Então as mesmas coisas vamos ver ali com a função p de x, né? Então vamos expandir a função p de x. Então ele faz o desenvolvimento dela ali, ó. Faz todas essas questões, desenvolve o quadrado, né? 3x ao quadrado, 3 vezes 2, 6 menos 1, 5, então, menos 1, 5, então fica 3x ao quadrado mais 1. Ou então a gente pode pedir o simplificar função, que é a minha função p de x, tá certo? Isso é uma coisa muito interessante que a gente tem, né, que eu desconhecia do GeoGebra, né? E a gente pode fazer um olhar sobre essas funções aqui, ó, né? Isso aqui tranquilo, né? Só dar um zoom, né? Conforme a necessidade. E ele vai mostrando as funções aqui, né? Que eu trabalhei. No caso, a função f de x, a função g, tá? Vamos apagar essas aqui só para ver os resultados das nossas composições. Ó, percebam que h, p, q, r, s, t de x são as mesmas funções. Por quê? Porque uma for expansões de uma função do tipo composição de funções, tá? Então, era uma coisa que eu não conhecia do GeoGebra também, trabalhar com funções compostas, né? E é uma coisa muito interessante, porque eu percebo que muitas vezes os estudantes têm dificuldade nesse tipo de trabalho, principalmente quando a gente trabalha com regra da cadeia, funções assim que trabalham com derivadas nesse sentido. Eu percebo que os estudantes tinham muita dificuldade no entendimento dessas relações de f de x e g de x. E o GeoGebra, ele ajuda nesse processo. É uma coisa que eu não conhecia também. Bem, essa foi mais uma videoaula a respeito do GeoGebra para estudantes de Cálculo 2. A partir de hoje a gente vamos tentar fazer umas aulas um pouco mais curtas, porque o conteúdo em 2D, ele aparentemente a gente vai avançar um pouco para coordenadas polares, e então
eu vou trabalhando, tentando fazer algumas mesclas também com alguns elementos conceituais também, tá? Mesmo que, assim, haja necessidade, eu estarei fazendo vídeos específicos sobre esses conceitos, para depois, quando a gente utilizar o curso, ficar bem mais fácil de entender esses elementos ali, tá beleza? Bem, se você gostou, compartilhe com seus colegas, com as pessoas que também estão sentindo dificuldade nesses conteúdos, né? E dá um ok ali para ajudar no canal, né? E até a próxima videoaula. Um abraço.